Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar hoje o nosso livro Axiomas de Zurique, parte 2. Então, começando agora pelo sétimo axioma, o da intuição. Só se pode confiar no palpite que possa ser explicado. 11º axioma menor. Jamais confunda palpite com esperança. No sétimo axioma, o Max tem uma opinião e eu tenho uma opinião bem parecida, praticamente igual na verdade, que é: você só pode confiar num palpite o qual possa ser explicado, mas também às vezes você tem um palpite o qual está certo e você não consegue explicar exatamente o porquê você tem aquele palpite. Você pode estar olhando para um problema extremamente complexo, onde você tem que lidar com milhões de variáveis e você conscientemente não consegue processar essas variáveis, mas de forma subconsciente você consegue até certo ponto processar essas variáveis e aí você acaba tendo uma intuição, você acaba tendo um palpite de que algo não está certo naquele balanço, ou então que aquela empresa é uma oportunidade, ou então que você deveria ou não deveria fazer uma certa operação, por exemplo. É algo o qual você não consegue explicar exatamente, mas que faz sentido. E aí ele fala aqui, depende quem que está dando esse palpite. Digamos que eu vá pescar em alto mar, e eu nunca pesquei em alto mar na vida, e eu tenho o seguinte palpite, que no noroeste nós temos um cardume de peixes. Do que vale o meu palpite? Do que vale essa minha intuição? Nada, porque eu não domino o assunto. Agora, digamos que vá no mesmo barco comigo uma pessoa que pesca em alto mar há 30 anos e ela pega e diz: olha, eu acredito que ao leste nós vamos ter um cardume de peixes, nós vamos ter muitos peixes em determinada região. Do que vale o palpite dessa pessoa? O palpite dessa pessoa provavelmente vale muito. E se você perguntar para essa pessoa: mas por que você acha que ao leste nós vamos ter mais peixes? Ele provavelmente não vai saber explicar, ele não vai conseguir te dar uma boa resposta, porque é uma mistura de uma infinidade de fatores. É a experiência que ele tem a respeito daquela região, é o tempo, é o vento, é os peixes que nós pegamos ao longo do caminho, é a estação do ano, é se choveu muito, se vai chover, se deu muito sol, se deu pouco sol. Como que está o mar, se ele está mais agressivo, se as ondas estão maiores, se as ondas estão menores, se o mar está com a cor um pouco mais azul escura ou está com uma cor um pouco mais azul clara. Enfim, ele vai fazer um cálculo ali com centenas de variáveis diferentes, de forma parcialmente consciente e de forma parcialmente subconsciente, e vai chegar à conclusão que provavelmente ao leste vai ter muito peixe. E aí nós vamos ao leste e o que nós encontramos? Muito peixe. Ou seja, a intuição, o palpite tem sim um valor. Agora, o palpite da pessoa que tem um domínio sobre o assunto. Não é qualquer pessoa chegar e falar: ah, eu acho que o ouro, o preço do ouro vai subir na próxima semana, ou vai cair. Tá, mas o que você sabe sobre o ouro? Não sei nada. Tá, teu palpite não vale muita coisa. Agora, um cara que opera ouro há 30 anos fala assim: olha, eu acho que semana que vem o ouro vai subir. Por que vai subir? Bem, ele provavelmente vai ter ali as razões dele, mas talvez ele não dê nenhuma razão satisfatória, seja algo ali um pouco subjetivo demais para você. Mas aí você vai ver e o ouro realmente sobe na próxima semana. Ou seja, ele não sabe explicar exatamente. Isso que é uma intuição, isso que é um palpite. Você não sabe exatamente explicar o porquê de você fazer ou você acreditar que determinada coisa vai acontecer. Mas você faz e muitas vezes acaba dando certo se você domina aquele assunto. E a respeito do 11º axioma, jamais confunda palpite com esperança, ele fala justamente dos torcedores, aquelas pessoas as quais compram uma ação, entram numa operação e aí viram torcedores daquela operação, viram torcedores daquela ação. Pessoas as quais deixam a racionalidade de fora, às vezes até para entrar na operação elas vêm de uma forma muito racional, mas depois que entram na operação pegam a racionalidade e expulsam ela e só ficam torcendo para que aquela operação dê certo e não ficam olhando os outros fatores, seja externos ou internos, os quais fizeram essa pessoa em primeiro lugar entrar nessa operação. Por quê? Pode ser que os fatores que te fizeram entrar naquela operação, ao longo da operação, mudem. E aí você tem que sair dessa operação.
Mas o torcedor não, ele continua torcendo de uma forma irracional para que aquela operação dê certo. E o Max fala pra gente que isso não é uma estratégia inteligente e que nós não devemos fazer isso. Oitavo grande axioma da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você rico. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. Esse capítulo ele vai basicamente nos dar vários exemplos de certos negócios e de certas situações as quais fé e investimentos foram misturadas. E como isso acaba, na maioria das vezes, não sendo uma boa combinação. E aí ele vai nos falar ao longo desse capítulo, ao longo desse axioma e dos axiomas menores, que nós não devemos misturar ocultismo, fé, religião, sorte com investimento. Nós podemos ter tudo isso e curtir tudo isso e acreditar em tudo isso, mas nós não podemos misturar isso com investimento, porque uma coisa não funciona junto com a outra. Pelo menos na opinião do Max. 9º grande axioma do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. No 9º axioma ele vai nos falar sobre como o otimismo é perigoso e como, sendo muito otimistas, investindo, nós acabamos entrando em enrascadas, e mesmo quando aparecem saídas para essas enrascadas, nós acabamos não usando essas saídas, porque nós estamos muito otimistas, nós estamos muito confiantes que aquilo vai dar certo. Mas nós não devemos ser otimistas, nós devemos ter confiança, porque confiança você tem quando você conhece o negócio, quando você entende aquilo que você está fazendo. Então temos que trocar o otimismo pela confiança. Isso é uma diferença muito interessante, porque se você é funcionário de uma empresa ou se você é empreendedor, o otimismo é algo essencial, porque você está fazendo o negócio acontecer. E se você não tiver otimismo, se você for pessimista, você não vai conseguir fazer esse negócio acontecer. Agora, quando você investe em uma empresa, você não está fazendo o negócio acontecer. Você está especulando que essa empresa está barata, ou que essa empresa está cara, ou que essa empresa vai crescer, mas não depende de você esse crescimento. Ou seja, é uma análise muito mais fria do que está acontecendo. E isso é algo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de separar. Quando você está envolvido no negócio, o otimismo é muito importante. É claro, a confiança também é importante, você entender o negócio, você entender o que você está fazendo, mas o otimismo é parte essencial. Quando você investe, o otimismo é algo totalmente descartável. Inclusive, é melhor que você descarte o otimismo. Você tem que fazer uma análise fria da situação e não torcer para que dê certo, ou então ser pessimista ou otimista a respeito do que vai acontecer. Você não deve ter sentimentos ligados àquela ação, ligados àquela operação. Você tem que sim ter o entendimento daquilo que você está fazendo. 10º grande axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Nesse axioma ele vai nos falar sobre como na maioria das vezes a opinião da maioria está errada. Como você ter esse instinto de rebanho, esse instinto de manada e comprar porque está todo mundo comprando e vender porque está todo mundo vendendo, provavelmente você vai comprar topo e vai vender fundo. Você sempre vai entrar na hora errada e vai sair na hora errada. Você tem que pensar com a própria cabeça se algo é sim um bom investimento ou é um mau investimento. Você precisa entender aquilo que você está fazendo e não fazer algo porque os outros estão fazendo. Não ser Maria vai com as outras. E a respeito do 14º axioma menor, essa frase eu achei muito boa
que é jamais embarque em especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Quando ninguém quer alguma coisa, é aí que ela está barata. E quando todo mundo quer alguma coisa, é aí que provavelmente ela vai estar cara. 11º grande axioma da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. 15º axioma menor. Jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. O axioma da teimosia é parecido com o axioma da esperança. Você comprar uma ação e ao invés de vender, se algo mudar nessa ação, se a razão para você entrar nessa operação mudar e você vai lá e fica segurando aquela ação porque você gosta daquela ação, você gosta daquela empresa, você quer que ela suba, você fica esperando que ela suba e ela não sobe. Ou então ela vai lá e sobe depois de você sair dessa ação e aí você vai lá e compra o topo dessa ação. Ou seja, você comprou, não conseguiu esperar a ação subir, aí você vai lá e vende essa ação e aí ela sobe e aí depois que ela subiu você vai lá com raiva e compra de novo aquela ação. Não faça isso, não seja teimoso, seja para comprar aquela ação que está subindo ou para segurar aquela ação a qual está caindo e a qual perdeu os seus fundamentos. E o 11º axioma menor, jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio, é muito autoexplicativo. Não faça preço médio. Preço médio, para quem não sabe, é quando você compra uma ação ou até vende uma ação, mas vamos pegar a compra aqui para eu dar um exemplo para vocês. Digamos que eu compre a ação a R$50. Aí a ação cai para 40. Aí eu vou lá e compro mais. A ação vai lá e cai para 30. Eu vou lá e compro mais. Para melhorar o meu preço médio. Aí a ação vai lá e cai para 20. Eu vou lá e compro mais. E assim por diante. A ação continua caindo, eu estou comprado nela e cada vez eu vou comprando mais, mesmo ela sendo uma ação ruim, mesmo ela não tendo fundamentos, eu cada vez compro mais para melhorar o meu preço médio. E aí o meu preço médio, ao invés de ser R$50, vai ser R$40, vai ser R$35. Enfim, eu vou melhorar o meu preço médio, mas a ação não para de cair. Ou seja, eu estou aumentando a minha perda. E aquela perda que poderia ter sido R$1.000 acaba sendo R$50.000, porque eu fiquei aumentando a minha mão, eu fiquei aumentando o volume de dinheiro investido naquela ação. Agora, o nosso último grande axioma. 12º grande axioma, o do planejamento. Planejamento a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. 16º axioma menor. Fuja de investimentos a longo prazo. Olha pessoal, esse foi o axioma que eu mais gostei de ler. É o axioma o qual me trouxe mais reflexões importantes em todo o livro. E eu pensei muito em renda fixa, quando nós temos aquelas oportunidades de renda fixa, de ganhar 130% do CDI. Mas você tem que alocar um capital e só vai conseguir resgatar esse capital depois de 7 anos, depois de 8 anos. E por outro lado, você tem investimentos em renda fixa, onde você consegue uma rentabilidade de 110%, 115%, até 120% do CDI, mas você consegue também ao mesmo tempo ter uma boa liquidez nesse investimento. Ou seja, você não vai ganhar tanto, mas você vai ter mais liquidez. E aí eu parei para pensar, em 7 ou 8 anos, provavelmente vai haver eventos, vai haver oportunidades as quais você não gostaria de perder. Provavelmente vai ter aquela ótima ação a qual estava a R$50 e em determinado momento está sendo negociada a R$5. Ou vai ter aquele terreno o qual estava sendo negociado a R$200.000 e por algum motivo está sendo vendido por R$50.000. Ou seja, não vale a pena você abrir mão da sua liquidez, de muita liquidez, ou seja, você deixar aquele dinheiro parado 7, 8 anos no investimento, porque provavelmente nesse meio tempo vai aparecer alguma oportunidade muito boa para você investir esse dinheiro. Só que se ele estiver em um título com uma carência de 7 anos, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Ou seja, vale a pena você abrir mão de
um certo rendimento para você ter mais liquidez. Vale a pena você abrir mão daquele 2% a mais ao ano na renda fixa para, em contrapartida, ter liquidez e conseguir aproveitar boas oportunidades de investimento. E aí, ao longo do 12º axioma, ele fala muito também da questão de não levar muito a sério os seus planos de longo prazo. E é uma reflexão muito interessante, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer mês que vem, quanto mais saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. E eu digo isso não como um incentivo para a pessoa ser inconsequente, mas sim como um incentivo para ela talvez ter mais de um plano e, se tiver também um plano, esse plano ser mais maleável, que provavelmente vai acontecer em um prazo, como eu falei antes, de 7, 8 anos, eventos os quais ela não consegue controlar, eventos os quais ela não tinha a mínima ideia que poderiam acontecer, e ela pode acabar se beneficiando muito ou se prejudicando muito com esses eventos. Por isso que é importante você não levar tão a sério esses seus planos de longo prazo. E eu vou terminar o nosso vídeo de hoje lendo um parágrafo do 12º grande axioma. O 12º e último grande axioma adverte para a futilidade e os perigos de se planejar para um futuro que não se pode enxergar. Não deite raízes em planos ou investimentos a longo prazo. Em vez disso, reaja aos fatos à medida que eles se apresentam no momento. Ponha o seu dinheiro em negócios também à medida que se apresentam. E tire-os dos riscos assim que tais riscos apareçam. Valorize a liberdade de movimento que lhe permitirá agir assim. Jamais assine qualquer papel que comprometa essa liberdade. O 12º grande axioma diz que só existe um plano financeiro a longo prazo de que você precisa: o plano de ficar rico. Não dá para saber nem para planejar o como. Tudo que você tem de saber é que irá conseguir, de um jeito ou de outro. E com a leitura deste parágrafo, terminamos o nosso vídeo. Pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.